Preparando o Domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Está começando mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos fazer um tempo de estudo, de reflexão, de oração em torno da Sagrada Escritura, das palavras que vamos escutar nas leituras deste domingo, o domingo do tempo comum, em que a palavra de Jeremias, de São Paulo e de Jesus serão escutadas nas leituras que faremos. Temos a alegria, portanto, de ter um tempo de oração, um tempo de escuta. A palavra de Deus é sempre fecunda em nossa vida, quando nós deixamos espaço para que dentro de nós ela possa reverberar, possa fazer ecoar nossos sentimentos, nossos desejos, nossos pensamentos, e vai assim iluminando a vida. Por isso que vamos dedicar um tempo de oração, nos preparando para escutar esta palavra, deixar que nós tenhamos dentro de nós um espaço acolhedor, aberto, livre, para que possamos ser interrogados, questionados, burilados por essa palavra que penetra a nossa vida e vai nos inspirando. Portanto, vamos pedir a inspiração, o dom do Espírito Santo, para bem compreender e viver a palavra de Deus. Cantemos. Vem inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A cada domingo, a liturgia nos oferece uma coleção de textos que são ali agrupados para nos ajudar a compreender alguma realidade que é o objetivo daquela liturgia. Se nós prestarmos bem atenção, a primeira, a segunda leitura, normalmente nos revelam algo em comum. Tem algo que é o objeto que chama a atenção da gente quando nós reunimos os textos. Nunca pensemos que eles estão ali de modo aleatório, de alguma maneira. Tentemos, ao ler os textos, descobrir o que é que eles têm em comum. Vamos fazer este exercício hoje, começando lendo o texto do profeta Jeremias, Jeremias 17:5, que diz assim: Isto diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Esse texto da profecia de Jeremias, a gente pode bem ver o quanto ele destoa daquilo que estamos acostumados a ouvir nos profetas. Parece uma poesia, parece um salmo, um tempo em que o profeta estabelece um olhar mais longínquo sobre a realidade humana e vê o mundo praticamente divididos entre os que confiam no Senhor e os que confiam no homem. Os que põem a sua confiança nas próprias forças e os que estabelecem em Deus a sua esperança. Por isso,
Quando nós encontramos então o profeta, ele faz uma grande meditação sobre a vida, sobre o mundo, e vai vendo que aqueles que confiam somente nas suas forças, dos momentos de dureza da vida, dos momentos em que os conflitos se tornam mais agudos, eles não têm de onde tirar a energia, porque eles estão plantados na secura do próprio coração, confiam apenas nas próprias forças. É aquilo que ele vai associar ao deserto. Quando chega o tempo do sofrimento, ele não tem a quem se apoiar. Ele vive em uma terra deserta. Deserta porque só ele habita. É a força humana. Nós contamos somente com nós mesmos. Quem está no deserto conta apenas consigo mesmo. Não tem a força da natureza ao seu redor para lhe apoiar no momento da sede, para lhe dar alimento no momento da fome. Então ele compara o homem que confia no Senhor como aquele que habita, digamos assim, um lugar verdejante, onde corre água. Então, se ele tem sede, ele estende suas raízes como uma árvore que vai buscar a água nos lugares mais profundos, quando falta a chuva. Então significa que ele percebe que quem confia no Senhor tem mais força, tem de onde extrair a sua energia quando ela acaba. Portanto, é uma experiência que todos nós fazemos. Aqueles que confiam em Deus encontram sempre mais energia, coragem para enfrentar os desafios, porque sabem que não contam só consigo mesmos. Sabem que no momento de dificuldade podem encontrar conforto e consolo naquilo que Deus já lhes revelou o coração. Portanto, tem algo maior no qual colocar a sua esperança. E é assim então que o profeta percebe que o mundo muitas vezes caminha desse jeito, entre os que vivem na solidão e os que vivem buscando, mesmo passando pelas mesmas dificuldades, vivem encontrando em Deus uma força, um encorajamento, uma energia, uma alegria mesmo na dor, que muitas vezes nos falta na sociedade. Então Jeremias está fazendo um grande balanço, uma reflexão sobre a sociedade, sobre o mundo que ele está vivendo, que é o nosso mundo também. Veja como o mundo do profeta não é muito diferente do nosso. É nessa hora então que o Salmo surge como um canto que recorda algumas palavras do profeta, porque também o Salmo reflete uma oração, e a oração reflete a vida da gente. E aí o salmista vai dizer, é feliz quem a Deus se confia. É muito aquilo que Jeremias falou, não é? Ele reconhece que aqueles que confiam no Senhor é como uma árvore plantada junto a um rio, e assim, quando chega a seca, ela pode estender suas raízes. E aqui o salmista vai fazer algo semelhante. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. E aqui o salmista nos dá, inclusive, uma dica. Se você quer caminhar na confiança do Senhor, escuta os conselhos que a lei do Senhor te dá. Medita dia e noite sem cessar. É lá que você vai encontrar, portanto, o poço de águas profundas onde extrair água, energia, luz para o seu caminhar. E aí ele diz que quem faz isso, quem medita dia e noite a palavra do Senhor, é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada, assim como Jeremias havia dito. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. E aqui o salmista acrescenta ainda outra coisa. Não apenas quem segue a lei do Senhor, não apenas quem confia no Senhor vai ser consolado nos momentos de dores, vai encontrar água na hora que tiver sede, mas ele diz mais, vai ser fecundo. A sua vida vai progredir. Mas esse progresso pode ser incompreendido de muitas maneiras. Infelizmente, nos nossos dias, tem muita gente que acaba associando este progresso a um progresso econômico, a um progresso que significa que tudo vai bem. Muitas vezes a fecundidade da vida não passa por aquela fecundidade, digamos assim, da vida econômica. Claro, todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver, ninguém se ilude em relação a isso. Mas perceber o quanto a vida ela é muito maior do que isso, faz com que a gente se dê conta de que os verdadeiros frutos que podemos dar na nossa vida de felicidade, de alegria, não são necessariamente aqueles que os bens materiais podem nos oferecer. É quando descobrimos que, embora na dor, crescemos, aprendemos. É quando descobrimos que, passando por uma crise, até mesmo financeira, descobrimos forças, nos reinventamos, nos descobrimos mais solidários, mais capazes de suportarmos uns aos outros, crescemos na paciência e na confiança. Não queremos que ninguém tenha que passar por isso para crescer, mas queremos dizer que quem confia no Senhor, não perdendo a esperança, haverá de dar frutos, não importa qual seja a situação vivida. Não importa qual seja o momento em que se vive, o que importa é perceber que ao lado do Senhor, ao lado desta confiança, nessa esperança no Senhor, nós teremos sempre a esperança de dar frutos. Não ficaremos áridos, estéreis, por pior que sejam as situações que tenhamos que passar.
E aí o salmista, claro, vai fazer o contraponto, né? O contrário de quem espera no Senhor é aquele que confia nas suas forças. E aqui ele é um pouco mais duro do que o profeta, não é? Ele chama de perverso. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Aquilo que o salmista simplesmente disse, aqueles que não confiam no Senhor, confiam nas suas próprias forças. Talvez seja um modo muito duro de dizer isso, mas é porque talvez o nosso salmista esteja querendo nos recordar que afastar-se do Senhor nos coloca no risco de afastar-se do bem, uma vez que nele encontramos a fonte de todo o amor. Então, nos afastando da fonte de todo o amor, temos o risco de também fazer secar em nós esta fonte de amor. E aí ele vai dizer, ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento, não vão restar. E a gente pode até encontrar, inclusive, uma passagem do Evangelho em que Jesus diz, né, fala da palha seca, aqueles que um dia serão provados no juízo serão como palha seca, porque não deram frutos. E aí a gente pode até se perguntar, será que Jesus, quando falou aquilo, não tinha em mente este salmo? A ideia de que vamos dar frutos se permanecemos enraizados na esperança que o Senhor nos dá. É ali, então, que a gente vê o quanto a Sagrada Escritura se une em torno de um único tema. Esse tema vai dar continuidade aqui na carta de São Paulo aos Coríntios. E a gente vai vendo o quanto a esperança, aquele que espera no Senhor, dará frutos em sua vida. Não esperar no Senhor significa se tornar estéril. São Paulo vai traduzir isso de outra maneira, interpretando à luz da ressurreição de Cristo. E ele vai dizer, irmãos, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como pode alguém dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? Pois, se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor nenhum, e ainda estáis nos vossos pecados. Então, também os que morreram em Cristo pereceram. Se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha aqui, se é para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, porque vivemos uma grande ilusão. É isso que ele quer dizer. Se colocamos a nossa esperança apenas de vivermos aqui, se não tivermos a esperança que Cristo nos trouxe com a sua ressurreição, a alegria de fazer com que nosso mundo possa frutificar, possa se desabrochar, possa se desenvolver em outro plano, em outra dimensão, que é a dimensão da vida espiritual, então, na realidade, nós somos dignos de compaixão, porque vivemos uma ilusão. Aí, São Paulo, claro, corrige essa ilusão e diz, mas, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, mas não simplesmente porque ele é o primeiro que ressuscita, mas porque nele encontramos a fonte, a razão, o motivo, a energia que permite que cada um de nós diga, ressuscitaremos. Cristo conquistou esta graça, conquistou esta janela, esta abertura para a vida. Cristo ressuscitou, também nós ressuscitaremos. É isso que São Paulo está querendo dizer. Se pomos nossa confiança no Senhor, se esperamos nele, então a única maneira de fazer com que esta esperança seja fecunda, frutifique, é permitindo que ela desabroche para uma dimensão que ultrapassa a dimensão humana, a dimensão da vida tal qual nós a conhecemos. É isso que São Paulo está criticando, porque alguns dizem, tá bom, Cristo ressuscitou, mas foi somente ele, porque não há uma ressurreição. Quem morreu, morreu, acabou aqui. Essa mentalidade é aquela que, de fato, continua mantendo a sua esperança apenas no homem. E nós sabemos o quanto no nosso tempo isso é tão comum. Pessoas que pensam exatamente assim. Acabou, acabou. Morreu, morreu aqui. Não existe nada além. É claro que isso é um dom da fé. A fé é algo que nós não podemos impor. Dizer que Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos com Ele é uma expressão, é uma manifestação de fé. Eu creio que Deus, no seu amor, criou tudo que existe. Eu percebo o seu amor na criação. E quem ama, permanece ou deseja permanecer na presença do amado. Como poderia Deus ter criado por amor e permitido que aquele a quem ele manifestou esta capacidade de reconhecê-lo não seria então capaz de manter-se unido? Isto é, existe dentro da lógica do amor a resposta para a ressurreição. Eu só posso compreender que temos o destino de unir-se a Deus um dia definitivamente, porque creio que Ele é amor e tudo que existe foi feito por amor. Na medida que o amor é o centro, é a razão, é a fonte de todos os nossos pensamentos a respeito da vida, da existência, então tudo isso se encaixa. É assim então que esperar no Senhor não é apenas algo
que estaria externo à minha vida e eu coloco como uma série de preceitos, né? Como uma ideia intelectual, algo que nasceu da minha inteligência e, portanto, eu creio. Não, antes de fazer este passo, claro, aderir ao conteúdo da fé, existe o passo anterior, que é o passo de reconhecer que neste encontro do meu coração com o coração daquele que pulsa no mundo, né, o coração de Deus, aí sim eu faço dentro de mim essa reflexão e descubro. Somente no encontro com Deus eu posso compreender o que significa ter fé. A fé brota dentro de nós desse desejo íntimo, muito profundo, de fazer este encontro com aquele que é a fonte da vida, a fonte do amor. É assim então que nós podemos compreender a nossa fé, a nossa esperança. A esperança brota de um encontro com Deus, que depois, claro, vamos preenchendo este encontro de conteúdo, que é o que a fé, o conteúdo da fé vai nos inspirar. Mas antes de mais nada é perceber, ao colocar a minha esperança em Deus, eu faço com isso, dentro da minha vida, um espaço de encontro, onde fecunda tudo aquilo que eu sou, como um rio à beira de uma árvore, que vai com suas raízes buscar água, isto é, buscar aquilo que alimenta e que nutre o nosso dia a dia. Eu creio que com essa palavra de São Paulo sobre a ressurreição, atingimos o ponto alto dessa reflexão que começou lá com o profeta Jeremias e com o Salmo, que é compreender a ressurreição é a maior manifestação do amor de Deus por nós. Se cremos no amor de Deus, compreendemos então que a ressurreição de Cristo é a última manifestação do quanto Ele nos ama, porque nos quer junto a Ele, depois que tudo o que a gente tiver que viver tenha sido concluído e nós possamos finalmente nos encontrar definitivamente com o Senhor. Jesus veio para nos ensinar isso, para nos mostrar esse caminho, e assim é que a nossa fé caminha. Vamos agora então fazer uma pausa, aclamar o Evangelho e escutar aquilo que Jesus tem para nos falar neste dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. O evangelho de hoje é o evangelho das bem-aventuranças, só que hoje é na versão de São Lucas. No Evangelho de Lucas, vemos Jesus que dirige-se aos discípulos e, olhando para eles, assim diz Lucas, levantando os olhos, diz aos discípulos: Bem-aventurados vós, os pobres. Depois, vós que agora tendes fome. Depois, vós que agora chorais. E bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem. Pois as bem-aventuranças de Lucas é um pouquinho mais curta do que aquela de Mateus, que nós conhecemos bem, mas ele aqui nos traz esses três elementos: o pobre, aquele que passa fome, aquele que chora. Três situações de sofrimento que podemos dizer universais, situações de sofrimento que nós encontramos em todas as culturas de todas as épocas, porque faz parte da vida humana. A vida humana é marcada por momentos de dor, de sofrimento. E assim a gente pode descobrir
o que significam essas coisas quando elas se colocam nessa perspectiva que Jesus nos oferece. Bem-aventurados vós que passais por isso. Tenho certeza que todos nós podemos, de certa forma, nos chocar com essa expressão, já que Jesus é aquele que trouxe a vida. Ele fala o tempo todo da necessidade de cultivarmos a vida, de protegermos a vida, fala da alegria do reino e nos convida o tempo inteiro a buscar a dignidade humana como um valor que deve ser preservado em função da fraternidade. Somos todos irmãos, temos um Pai que é comum, um Pai nosso. Então parece-me contraditório a gente acreditar que Jesus estivesse atribuindo felicidade a esse tipo de situação que a gente luta para que não existam mais pobres que passem necessidades, que não tenha ninguém que tenha que passar pela situação da fome, tudo aquilo que parece negativo e que Jesus nesse evangelho parece dizer o contrário, bem-aventurados. É nesse sentido então que esse texto nos choca. Como poderia ser bem-aventurado quem chora, quem é perseguido? Porém, a gente vai precisar então dar um passo atrás e pensar que aquilo que Jesus está nos ensinando não é que devamos descobrir que estas coisas trazem felicidade, de maneira que tivéssemos uma ideia meio torta da felicidade. Aquela felicidade, a bem-aventurança a que Jesus se refere, é que Deus não deixa de ver aqueles que passam necessidades. Deus não os abandona, mas Deus os fará felizes. Isto é, Deus será capaz de resgatar aqueles que vivem essa situação. O que Jesus está nos falando é justamente do resgate de Deus diante da dor e do sofrimento. No sentido de dizer assim para cada um de nós, dor, sofrimento, pode ser até impossível de ser eliminado da vida humana, mas nem mesmo isso deixa Deus indiferente. Muitas vezes nos sentimos assim, não é? Indiferentes à dor e sofrimento quando ele se normaliza em uma sociedade injusta. Mas Deus não é assim. Deus não se sente confortável diante da dor e sofrimento de tal modo que não estivesse disposto a escutar, a olhar para aqueles que sofrem. Portanto, a bem-aventurança está garantindo a cada um de nós que nada ficará indiferente ao Senhor quando se trata da dor humana. Nesse sentido, a gente não precisaria prolongar as bem-aventuranças, a fome, o choro, tudo aquilo que pode provocar dor é suficiente para que a gente diga: Deus não é indiferente à dor humana. Deus não fica indiferente ao sofrimento. Essa é a resposta que Jesus quer dar ao coração nosso quando a gente se pergunta: onde estás, Senhor? Diante da morte, diante do sofrimento, quem já não se fez essa pergunta? Por que, meu Deus, isso está acontecendo? E a gente pode sim se abater, perder a fé e a esperança quando sentimos que não dá resposta para a dor e o sofrimento diante daquilo que vimos nas primeiras leituras. A fonte do amor, da nossa confiança que Deus nos ama, é aquilo que nos garante a energia para esperar nele. Se esperamos em Deus é porque cremos que ele é amor, porque ele nos ama, que não nos deixará na dor. Portanto, Jesus está aqui continuando essa mesma reflexão, dizendo mais do que isso. Não somente deveis esperar no Senhor, apesar do sofrimento, colocando a sua confiança nele, mas tenham certeza, sois bem-aventurados, porque Deus escuta e vê a dor, o clamor do seu povo. É assim que, inclusive, encontramos nos primeiros livros da Bíblia, lá no Êxodo. Deus viu o clamor do seu povo que estava escravo no Egito e veio para socorrê-los e os libertou. É assim essa experiência de libertação do Egito que se torna um paradigma, um modelo para toda a experiência humana de libertação. Deus escuta o clamor do seu povo. Agora aqui a gente vai descobrir outro aspecto disso que nós lemos hoje no Evangelho. Se por um lado Deus não é indiferente, por outro lado, ele também nos convida a tomar partido. Porque ele diz assim no final: bem-aventurados sereis vós quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, por causa do Filho do Homem, isto é, por causa da defesa que fareis daquele que defende os mais pobres, os pequenos, porque vocês tiveram a coragem de fazer como ele fez, isto é, Jesus foi perseguido e morto, e cada um daqueles que não tiver medo disso, para defender as mesmas causas, as mesmas razões da vida de Jesus, é claro que será bem-aventurado. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Isto é, não basta apenas que cada um de nós, vivendo a dor e o sofrimento, tenhamos confiança no Senhor. Mas mesmo aqueles que lutam para acabar com a dor e o sofrimento do outro, ao serem perseguidos, não esqueçam, você também tem a sua bem-aventurança garantida. E a gente pode muito bem pensar nos nossos dias o quanto é sério isso.
Vejam como na nossa sociedade nós temos a coragem de dizer assim: eu não sou racista, mas se eu vejo uma obra, ou melhor, um ato racista, se aquilo não me toca, passa por mim indiferente. Isto é, não é porque você não foi a vítima do racismo que você não tem a obrigação de levantar a sua voz e dizer isso está errado. Não é porque você naquele momento não é o trabalhador que está sendo injustiçado por um salário mal pago, por não ter recebido até mesmo o seu salário, que você não vai poder tomar as dores dele e também ser profeta neste mundo e dizer: é preciso fazer justiça. Essa é a voz do profeta, daquele que, mesmo não estando entre os que são pobres, passam fome e choram, mas são capazes de lutar para que estas coisas não se perpetuem na sociedade, se tornando, portanto, um profeta, um anunciador da justiça, aquilo que Jesus fez. Portanto, por causa do Filho do Homem, quem sofre perseguição por causa do Filho do Homem também tem sua bem-aventurança. Não somente os que sofrem, mas os que lutam para que o sofrimento acabe também são bem-aventurados. Curioso, e também aqui a gente vai encontrar um eco dos profetas, especialmente o profeta Isaías, é que em Lucas encontramos os chamados ais. Ai de vós, ricos! Ai de vós que agora tendes fartura! Ai de vós que agora rides! Isto é, ai de vós que não tomais partido dos que sofrem e se comprazem somente no seu próprio egoísmo, individualidade, tentando viver do seu jeito, sem se interessar, ficando indiferente pelo sofrimento e pelas mazelas da sociedade. Ai de vós que não vos inquieteis com o sofrimento alheio. Ai de vós que passeis ao lado dos que sofrem, como se isso não fosse problema também seu. É nesse sentido, então, que Jesus aqui faz uma advertência. Se é bem-aventurado quem se incomoda com o sofrimento alheio, é também penoso aquela expectativa daqueles que, não se incomodando, vivem a sua vida como se o mundo não lhes fizesse nenhuma diferença. É ali, então, que a gente pode perceber o quanto as primeiras leituras também são fortes aqui no livro de Lucas, já que aqui a gente encontra um contexto, isto é, se ali eram os perversos, aqueles que confiavam apenas em si mesmos, aqui encontramos aqueles que apenas egoisticamente preocupam-se com os seus próprios afazeres, sem nunca se interessar pelo sofrimento alheio. E aí ele diz: ai de vós que todos elogiam, porque afinal estão apenas ali confirmando aquilo que a sociedade quer que a gente faça, sem que a gente tenha a coragem de denunciar aquilo que está errado, aquilo que está injusto, aquilo que maltrata o outro, aquilo que rouba do outro a sua dignidade. Esses dias vimos, por exemplo, a denúncia de uma loja no aeroporto de Salvador que vende estatuetas de pessoas negras acorrentadas, como se pudéssemos ficar indiferentes a uma página tão trágica e triste da nossa história e fazer disso um souvenir de quem visita a cidade de Salvador, a cidade de Salvador. Podem entender o quanto isso é grave? Podemos entender o quanto é ultrajante a gente entender que uma página triste da nossa história é vendida como souvenir, como se isso não nos importasse, como se o destino do outro não nos interessasse, como se a humilhação dos nossos irmãos negros na história do país não fosse algo que tivéssemos que condenar para que nunca mais volte a existir. E, portanto, estamos fazendo disso uma coisa, um instrumento de lucro ou qualquer outro tipo de razão que é difícil de entender. Mas aqui se revela aquilo que o sentimento humano pode ser capaz de produzir. Ou produzimos empatia e nos solidarizamos com a dor do outro, ou ficamos egoístas e fechados em nós mesmos, vivemos como se o mundo, os outros, não me importassem. É ali então que os ais de Lucas vão nos advertir: ai de vós que viveis assim, porque naquele dia o Senhor vai perguntar a cada um de nós: onde está o teu irmão? Esta é a pergunta que deve sempre estar ecoando dentro de nós: onde está o teu irmão? Onde está o meu irmão hoje, dormindo nas ruas, nas cadeias, nas favelas, amedrontados, perseguidos? Onde está o meu irmão? Como eu luto para que isso não continue acontecendo, como eu cultivo dentro de mim pensamentos, razões que me levem a ser sempre mais capaz de me indignar contra o racismo, contra toda forma de injustiça, tudo aquilo que possa dar privilégios a um em detrimento do direito à vida dos outros. Tudo isso faz parte do Evangelho e dessas leituras de hoje tão ricas, que nos ajudam sempre em tudo dizer: eu coloco a minha esperança no Senhor, e por isso medito na sua lei dia e noite, e portanto quero ao lado de Jesus lutar pelas suas causas, sendo capaz de denunciar com a minha vida, com o meu jeito de ser, o quanto é necessário que este mundo, sendo mais fraterno, seja capaz de respeitar a dignidade de todos, a vida.
tenhamos dentro de nós esse desejo de não estar jamais do lado dos malvados, porque ali é como a árvore plantada no deserto, não encontrará água quando chegar o tempo da seca. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa difícil de discernir o nosso coração e plantar as nossas árvores, num terreno fértil. Senhor da vida, Senhor que nos chamastes a viver em comunhão, em fraternidade, condividindo tudo com os irmãos. Ajuda-nos a ser assim, capazes de oferecer a cada instante um pouco daquilo que somos, para que possamos construir fraternidade. Dá-nos a alegria da bem-aventurança dos que lutam pela justiça, dos que são perseguidos por tua causa, porque compreendemos o teu chamado, compreendemos a tua vida, compreendemos a causa pela qual destes a vida. Ajuda-nos a ser assim também, tão irmãos uns dos outros, que a cada ofensa, a cada maltrato a um dos nossos irmãos é como se fossem feitos a nós mesmos. Que a nossa vida esteja em comunhão de tal modo que possamos sentir e viver com o outro, cada instante, cada dia, como um dia a ser agradecido, como uma árvore plantada à beira do rio que recolhe dali as suas águas e pode dar frutos. Deixemo-nos frutificar pela presença fecundante da Palavra de Deus em nossa vida. Amém. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por razões de justiça, porque deles é o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem falsamente, por minha causa vos caluniarem. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Exultai
Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como irmãos. Bem-vindo e bem-vinda a mais um programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e lhe convido a escutar juntos as leituras deste 7º domingo do tempo comum. Nelas vamos escutar a palavra de Deus que vai nos inspirar na nossa semana, no nosso dia a dia, deixar que ela possa trazer sempre à nossa inteligência um elemento novo, que nos ajuda a refletir, a considerar as nossas atitudes, nossos pensamentos, a remodelar, quem sabe, aqueles projetos de vida que nem sempre estavam de acordo com até mesmo os nossos ideais mais profundos. E a palavra de Deus nos ajuda, portanto, a iluminar o nosso coração, a retomar o nosso caminho, a recuperar aquilo que realmente é importante, é essencial, e que o dia a dia, as tensões diárias, vão deixando com que a gente não valorize o bastante justamente aquilo que nos faz ser quem somos, né? Pessoas que buscam sempre o bem maior de si mesmo e dos demais, daqueles a quem amamos. É a busca da felicidade que nós acreditamos que não se consegue jamais sozinha, mas que é preciso que cada um de nós, lutando juntos, compartilhando ideais, possamos sim construir um mundo mais feliz, mais fraterno. Esse é o nosso desejo, é o nosso ideal, e é por isso que agora dedicamos este tempo de oração e de escuta da Palavra de Deus, acompanhada ou precedida de uma invocação do Espírito Santo de Deus. Inspirar o pensamento, milagres faz acontecer, o reino bom, sabedoria. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz. Ó, vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro de paz, alma de Deus. A liturgia de hoje nos oferece a leitura do primeiro livro de Samuel. Este livro vai nos contar como a monarquia se estabeleceu em Israel com seus primeiros reis. O primeiro é Saul, depois Davi, famoso Davi, e o seu filho Salomão. Mas hoje temos um pequeno trecho em que o reinado de Saul estava em decadência, enquanto Davi começa a aparecer diante do povo como alguém muito popular, que derrotou Golias, que derrotou em outras batalhas os filisteus, que começa, portanto, a angariar muita fama e prestígio, despertando, portanto, no rei Saul não somente a inveja, mas um certo medo de que este povo possa, aparecendo Davi dessa maneira, substituí-lo por um general, um chefe de exército, um chefe de bando, que seria mais popular do que ele. Portanto, existe um jogo político dentro do contexto da leitura de hoje, mas que coloca, portanto, e esse é o essencial, Davi como inimigo de Saul. Ou, se quisermos pensar de outra maneira, Saul que considera Davi seu inimigo e, portanto, vai à caça de Davi. É assim esse o contexto desta palavra que hoje nós escutamos no primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel,
para procurar Davi no deserto de Zif. Podem imaginar, 3.000 homens à caça de um só. Aqui já mostra no início do texto o quanto o desejo de Saul de encontrar Davi era grande. Colocar 3.000 homens para procurar um só em um deserto não deveria ser algo, na verdade, factível. Podemos bem imaginar o quanto o nosso autor está nos fazendo entender que o desejo de Saul de encontrar o seu inimigo Davi era grande. Daí a cifra de 3.000 homens, que ainda nos dias de hoje seria uma quantidade enorme de pessoas procurando uma só pessoa. E eles estavam então procurando Davi pelo deserto de Zif. Davi, portanto, e Abisai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança cabeceira fincada no chão. Esse é o cenário que a gente encontra logo no início. O nosso texto vai saltar alguns detalhes, porque afinal, entre a notícia de que Saul procura Davi, passamos imediatamente à notícia de que Davi encontrou ou soube que Saul estava à sua procura e vai ao encontro dele ao acampamento. Coisa também surpreendente. 3.000 homens acampados e Davi não tem medo desses 3.000 homens e vai em direção justamente ao seu inimigo. E o seu inimigo está ali, cercado por barricadas, no meio, portanto, do seu exército, com a sua lança cabeceira fincada no chão. Mostra então um Saul bem protegido, bem guardado, enquanto um Davi que vai apenas com um seu amigo, um soldado junto com ele, que no caso Abisai é um seu sobrinho, que vai em direção a este homem. E ali, então, nós encontramos a situação em que Abner e seus soldados, os soldados de Saul, dormiam ao redor dele. Saul protegido pelos seus soldados, com uma lança ao lado, e assim a gente vê o texto que diz: Abisai diz a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lança, e não será preciso repetir o golpe. Já nos surpreendemos como eles vão entrar nesse lugar tão protegido. Aí o texto vai dizer em algum momento que, na verdade, Deus lançou um sono profundo sobre eles, e eles puderam então fazer tudo isso. Já o nosso autor percebe que a situação descrita é difícil de acontecer, senão por um gesto milagroso de Deus, que permite que Davi se aproxime deste homem tão guarnecido de soldados e ele mesmo armado. Portanto, diante da proposta de Abisai, que é o seu sobrinho que está com ele, Davi responde: não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi, portanto, reconhece que o reinado de Saul é um reinado de alguém que recebeu de Deus uma missão, um ungido do Senhor. Então, Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Vejam como o texto quer nos mostrar que a única forma de ter feito isso é se Deus tivesse protegido Davi. Então, já temos ali um aspecto que teríamos que pensar. Deus está conduzindo Davi até o momento em que ele poderia tomar a decisão. Davi tinha diante dele a possibilidade de escutar o conselho de Abisai e matar o seu inimigo, ou fazer o que ele fez, tomar, portanto, uma prova de que ele poderia ter feito isso e não fez. E é isso que Davi faz, pega, portanto, a bilha de água e a lança, atravessa para o outro lado, e aí diz o texto que ele parou no alto do monte, ao longe, mas suficientemente perto para que ele possa ser visto e possa falar com os que estavam acampados, não é? Deixando um grande espaço entre eles, certamente para impedir que ele pudesse ser perseguido e morto. E Davi disse então: aqui está a lança do rei. Venha cá um de teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E aqui está toda a moral da história, que, lógico, aqui no nosso texto está bem resumida. Quem tiver condições de ter um tempinho hoje, pega a tua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, e você vai ver essa história um pouco mais longa, detalhada. Aqui alguns versículos foram colocados apenas para que a gente possa se dar conta disso. Deus deu a Davi a possibilidade de escolher: agir com misericórdia e compaixão pelo seu inimigo ou vingar-se dele uma vez que teve a oportunidade. Davi poderia livrar-se daquele inimigo naquele momento, mas ao contrário atrairia para si, como ele mesmo disse, aquilo que seria a punição de Deus. Na cabeça de Davi, Deus o puniria se ele viesse a tocar o seu ungido, aquele que tinha sido escolhido por Deus para ser rei. Nesse momento, então, nós vemos
o quanto a estratégia política de Davi funcionou, porque afinal ele com isso também não atrairia todo o exército para continuar sua perseguição, afinal ele matou o rei. E é lógico que fazendo isso ele podia esperar que o rei, tendo misericórdia, pudesse também retribuir o seu gesto afastando-se dele. Não descartamos essa motivação política em Davi, embora tenha sido um jogo arriscado. Em todo caso, o que vale para nós como reflexão espiritual é que Deus nos dá sempre o livre-arbítrio para fazer uma escolha. A escolha pela misericórdia e compaixão, apostando que ainda que o meu inimigo possa não compreender esse meu gesto e continuar a minha perseguição, eu não me torno igual a ele. Eu não me torno igual ao meu inimigo, compartilhando com ele os mesmos sentimentos de vingança e de desejo de morte. Davi recusou agir como Saul. Recusou fazer com Saul aquilo que Saul estava fazendo com ele, portanto, se tornar igual ao seu inimigo. Nessa hora, então, que nós todos entendemos a lição. Quando nós agimos com o nosso inimigo da mesma maneira, nós nos tornamos iguais a ele. Se queremos nos diferenciar daquele que nos persegue, teremos que agir de outra maneira. Tentando agir com compaixão e misericórdia, nos aproximamos daquele jeito de Deus de nos tratar. Deus também faz assim conosco. Ai, se Deus nos tratasse conforme as nossas faltas, vai dizer São Paulo em uma de suas cartas. Deus não nos trata segundo as nossas faltas, segundo as nossas responsabilidades. Muitas vezes nos perdoa, nos dando uma segunda chance, nos permitindo recomeçar, nos colocando de novo na situação de poder fazer uma escolha entre o bem que está ao meu alcance e o mal que me é permitido tantas vezes fazer. Está a nossa escolha, perceber a quem queremos nos comparar, a Deus que nos perdoa ou aos homens que nos perseguem. Essa reflexão faz a gente então caminhar para aquilo que o Salmo nos oferece. O Senhor é bondoso e compassivo, portanto é a Ele que queremos nos inspirar. É em Deus que queremos nos inspirar para que as nossas ações possam ser ações que correspondam até mesmo ao nosso desejo mais profundo, que é sempre de ser perdoado, amado, reconsiderado, respeitado, quem sabe. Então, quanto mais nós agimos assim, quanto maior for a nossa fidelidade a esses princípios e valores que nós acreditamos, mais seremos capazes, portanto, de resistir ao dia mau, aquele em que a tentação, aquela sedução de vingança nos vem mais forte. Aquele momento em que a raiva sobe e nós temos a tendência a acreditar que pelo poder que está em nossas mãos de vingar-se, poderíamos ser libertados da dor que aquele que nos causou sofrimento ainda faz ressoar dentro de nós. Então, continuamos a descobrir que somente libertando-se do rancor e ressentimento é que podemos de fato nos libertar do mal que um dia um dos nossos inimigos pode ter nos causado. E inimigo pode não ser certamente uma instituição, alguém que está determinadamente a nos fazer mal, mas pode ser um momento ruim do outro que nos fez o mal, o outro que talvez premeditadamente ou não calculou o mal que nos fez, mas que no fundo cada um conhece as suas limitações, as suas fraquezas e o quanto podemos realmente atribuir de perversidade àqueles que nos fazem mal, o quanto poderemos realmente julgá-los. A quem poderia julgar, senão Deus, o íntimo do coração de cada um? Por isso, espelhar-se em Deus é a única forma de não deixar que vença em nós as energias mais negativas que trazemos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Que nós possamos nos espelhar nesse gesto, na maneira de Deus nos tratar, para que possamos ter a coragem de tratar os demais de forma semelhante. Dessa maneira a gente vai à carta de São Paulo, que é a segunda leitura de hoje, e que ela nos apresenta um finalzinho ainda de um capítulo que nós já estamos lendo há 3 semanas, e podemos ali retomar em casa. Primeiro a carta aos Coríntios, capítulo 15. Estamos lendo nesse final de semana apenas os últimos versículos, alguns dos últimos, e diz assim: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Quem seria o primeiro e o segundo? Segundo São Paulo, é o Adão bíblico, que é o primeiro, e o segundo Adão é Cristo, aquele que traz o espírito que dá vida, o espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural, a humanidade. Depois é que veio o homem espiritual, Jesus. O primeiro homem tirado da terra terrestre, o segundo homem vem do céu, como Jesus que se encarna. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres, todas aquelas, toda a humanidade, filha do Adão, o Adão pecador, e como é o celeste, assim também vão ser as pessoas celestes, isto é, aquelas
pessoas que, inspiradas em Cristo, renovam a sua vida, se tornam, portanto, participantes da graça divina que em Cristo se manifesta, ou têm a sua esperança em viver diante de Deus, portanto, homens celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, como já trazemos em nós a nossa humanidade, assim também refletiremos a imagem do homem celeste, o Cristo ressuscitado. Essa é a esperança de São Paulo, que aquilo que é terrestre possa um dia se transformar naquilo que é o Cristo ressuscitado, o homem celeste. E eu creio que se nós ouvimos essa leitura à luz do que escutamos nas duas primeiras, na primeira e no Salmo, nós podemos bem entender que aquilo que corresponde ao nosso desejo de se assemelhar com o Senhor no trato com os nossos inimigos é justamente aquilo que nos torna semelhantes a Cristo, que do alto da cruz diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E assim consegue nos apresentar um caminho em que nós podemos passar desta nossa natureza humana, dada a vingança e a retribuição pelo mal que praticamos, a uma atitude que se assemelha àquela com a qual Deus nos trata. Deus nos trata com bondade e compaixão, que nós também possamos refletir este homem celeste que Cristo veio nos inspirar. Vamos então agora deixar que essas leituras caiam em nosso coração, enquanto aclamando a palavra do Evangelho, vamos escutar o que Jesus tem hoje para nos ensinar. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Das páginas do Evangelho que nós conhecemos, certamente essa é uma das mais difíceis. Em Lucas 6 encontramos a famosa recomendação de Jesus de amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam. E assim mesmo, colocando-nos exemplos, dizendo: se alguém te der uma bofetada, oferece a outra face, se toma o manto, dá também a túnica, se te pedir e se alguém te tirar o que é teu, não peças que o devolva. Coisas que parecem contraditórias com a lógica natural da vida humana. É natural que humanamente nós reajamos àqueles que nos fazem o bem com bondade e àqueles que nos fazem o mal com uma certa repulsa, pelo menos os expulsamos da nossa vida. Ali temos que fazer uma distinção clara a respeito de qual é o princípio que move esses conselhos de Jesus para que a gente possa julgar a situação no seu contexto próprio. Temos que então entender o seguinte: Jesus nos está recomendando
ao amar os nossos inimigos, a perceber que não fazemos um bem a nós mesmos quando nos comportamos da mesma maneira que os nossos inimigos se comportam. Se nós recebemos o mal e agimos também como aquele que nos fez o mal, nos tornamos semelhantes ao que nos fez o mal. Mas se queremos nos distinguir daqueles que nos maltratam, não podemos repetir o seu gesto. Essa é a primeira coisa que temos que nos dar conta. Não nos identifiquemos com os perversos agindo como eles, devolvendo a eles exatamente o que eles nos deram. Tenhamos a coragem de nos diferenciar daqueles que nos fazem o mal, não retribuindo da mesma maneira como eles nos fazem. Isso quer dizer que tenhamos que tomar as atitudes para nos proteger do mal. Temos que buscar, sim, não nos expor ao mal, mas tenhamos a coragem de não repetir os seus atos, nos tornando como eles. Essa é a primeira coisa, a primeira lição que temos que guardar destas frases que escutamos. A segunda lição é aquela que talvez a gente não tenha tanto aptidão a responder, porque afinal, quando eu digo não faço ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim, eu estou tendo uma atitude passiva, protetiva apenas. Mas quando eu digo faça ao outro aquilo que querem que o outro vos faça, a minha atitude muda. O meu amor se torna um amor ativo, em que ele não é apenas aquele que recebe e se protege ou devolve o bem recebido em gratidão. Se alguém me faz o bem, eu devolvo o bem. Então eu sou uma pessoa grata, tenho uma capacidade de reconhecer o benefício que recebo. Mas quando eu sou uma pessoa generosa, eu faço o contrário. Eu faço ao outro, antes que ele me faça, o bem que eu gostaria que, quem sabe, ele me fizesse. Mas não o faço por interesse, na expectativa que ele também me retribua. Porque se faço isso, a minha generosidade é interesseira. Não é a generosidade livre, aquela que oferece simplesmente porque o seu coração deseja expressar o seu amor, o seu carinho, a sua vontade de construir relações saudáveis, amorosas. Então, eu dou sem olhar e sem esperar receber em troca. É uma frase que também nós conhecemos, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Aquilo que a gente diz reflete essa nossa atitude ativa diante do bem, a que somos chamados a viver, a progredir nele, a construir a nossa vida, este bem que queremos que um dia nos alcance. Isto é, este bem que queremos que um dia nos alcance, esperamos em Deus, que é todo gesto de bondade, de generosidade, não ficaria sem recompensa aos olhos de Deus. E a Ele apenas remetemos a nossa alegria de ter feito o bem. Nesse sentido, o texto de Jesus está nos recordando esses dois pilares. Não nos assemelhemos ao mal ou aos malvados que nos fazem o mal, nos tornando iguais a eles, repetindo com eles o que eles nos fizeram. Mas, ao mesmo tempo, tenhamos um amor ativo, que o nosso amor ao próximo não dependa da expectativa de que primeiro sejamos amados para depois amar, mas façamos o contrário, amemos como desejamos ser amados e façamos, portanto, do nosso amor uma ação ativa, concreta, em que eu tomo atitude antes de mais nada. É nesse sentido, então, que Jesus vai dizer: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Isto é, se cada um de nós responde apenas ao modo como foi amado, nunca seremos capazes de tornar a nossa atitude diante dos outros uma atitude que desperta no outro o desejo também de amar, de corresponder ao amor. É nesse círculo virtuoso de amor que cada um de nós é convidado, portanto, a dar o primeiro passo, a dar o primeiro start para que o círculo comece a rodar. Se cada um ficar esperando ser amado, o que será que vai acontecer? É preciso, portanto, que alguém dê o primeiro passo, e os cristãos são chamados de uma sociedade como a nossa, cada vez mais marcada pelo individualismo, pelo egoísmo, por aquele amor interesseiro, a ser capaz, portanto, de dar início a essa corrente do bem, que faz com que a gente ame, que a gente seja generoso, sem esperar retribuição alguma. E assim a gente vai tentar descobrir o quanto ser bom é bom, o quanto há mais alegria em ser generoso do que propriamente esperar ser agraciado para corresponder, quem sabe, com gratidão àquele bem recebido. É daí então que todas as outras frases que nós encontramos neste Evangelho vai se enquadrar, porque ela está querendo nos instruir a respeito desse movimento do coração que deve ser individual e partir de uma decisão que se espelha em uma outra, que é Deus mesmo, quando nos chama, nos dá o seu amor e reconhecemos nisso, nos faz isso sem poder receber nada em troca. E Deus nos ama gratuitamente. É assim como nas primeiras leituras, o Evangelho também tem um modelo divino como inspiração. E ali a gente vai ver o final do nosso Evangelho de hoje, dizer justamente disso. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo,
Por quê? Porque Deus é bondoso e também é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Percebam como a comparação com Deus é que nos inspira, não a comparação com os outros, né? E a gente pode dizer, diante dos pecadores, cada um de nós pode se achar o mais santo dos homens, mas quando nos comparamos com Deus que é santo, aí reconhecemos o nosso pecado. É nessa hora, então, que descobrimos que caminhar em direção à perfeição não nos leva a nos comparar uns com os outros, mas nos comparar com aquele que é o modelo. Então, um modelo de santidade, de bondade, de amor, de misericórdia, porque é dele que recebemos tudo isso. Então, se Deus nos julga com bondade e compaixão, por que nós faríamos diferente com os nossos irmãos? Se nós esperamos que Deus tenha misericórdia das nossas faltas, nossos limites, nossas dúvidas, nossas dificuldades de amar, por que não teríamos também nós a mesma intenção junto aos nossos irmãos? É ali então que o Evangelho se conclui com uma frase bonita: dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. E aí a gente lembra aquelas mulheres que iam fazer as compras, não é? Levantavam um avental e ali era nesse avental que as medidas de farinha ou do que fosse era colocado. Então é nesse sentido que é no vosso colo, né? Isso é levantar essa medida que é ali. Porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Então é deixar que essa medida seja transbordante, não passar a régua para que ela seja no limite exato da justiça, mas que ela seja generosa para permitir que aquilo que é do humano, que nunca vai estar escrito em nenhuma lei, aquilo que transborda porque faz parte de um coração que simplesmente vive e não vai estar jamais submetido ao rigor estrito de uma lei que, quem sabe, nós estabelecemos para a nossa convivência, mas que, na regra que é aquela maior de um amor vivido cotidianamente, percebemos que é preciso ser generosos, é preciso permitir que, para além da lei, existe um olhar, um coração que ama, uma atitude diante do mundo, da sociedade, da humanidade, que cada um de nós é convidado. Por isso, esta lei da não violência, né, que Jesus nos oferece nesse texto, vai nos recordar justamente aquele que é generoso conosco. Não nos faz, portanto, pessoas abobalhadas, que nunca se recordam do mal que receberam, que vivem ignorando, quem sabe, a perversidade que há no mundo, portanto, vive de modo ingênuo e tolo. Longe disso. Jesus não está nos convidando a ser ingênuos e tolos, não está nos convidando a nunca julgar as ações das pessoas, mas simplesmente está nos convidando a ter uma atitude semelhante à de Deus quando nos escuta, quando nos vê. Reconhecer os nossos limites, nossas fraquezas, reconhecer que todos necessitamos de uma segunda chance, reconhecer que é necessário se proteger, sim, dos perversos, mas jamais se tornar semelhantes a eles. Uma lógica também psicológica nos ajuda. Todo ressentimento e rancor destrói primeiro a nós mesmos, que guardamos este ressentimento e rancor. E a única maneira de nos libertar do ressentimento e rancor, Jesus nos deu a fórmula, é rezando pelos nossos inimigos, colocando diante de Deus aquele que nos ofendeu. É uma maneira de nos libertar do rancor e ressentimento e, ao mesmo tempo, nos colocar, de certa forma, em uma atitude superior a eles. Nos tornamos superiores aos que nos ofendem quando rezamos por eles, quando temos compaixão por aqueles que nos fizeram mal. Deixemos, portanto, que essa palavra, que embora pareça dura inicialmente, conquiste o nosso coração e nos faça perceber. O amor precisa ser ativo, não esperar receber para dar, mas descobrir que é dando que a gente se engrandece, que a gente sente a alegria de também fazer aquilo que Deus faz conosco. É generoso e bom. E não permitir, portanto, que nós nos assemelhemos aos maus, fazendo como eles nos fazem. Queiramos, então, portanto, rezar pelos nossos inimigos para nos libertar de todo o mal que um dia deixou em nós cicatrizes. Que o Senhor nos abençoe, então, neste dia. Senhor, neste dia em que nós refletimos esta palavra difícil, porque tantas vezes na vida encontramos pessoas que nos fazem o mal, que nos desejam o mal, que por inveja nos perseguem, que não compreendem tantas vezes a felicidade, a alegria que trazemos dentro e envenenam a nossa vida com fofoca, com injúrias, com calúnias. Tudo isso, Senhor, que pode tornar amarga a nossa vida, ajuda-nos a nos libertar disso, perdoando-os, dando-nos a coragem de colocá-los todos diante de Ti, para que eles também tenham a segunda chance e possam rever-se do mal praticado, tornar-se de fato uma pessoa semelhante à pessoa que está no Teu coração, aquela que foi criada por Ti, aquela que foi gerada na humanidade, a Tua imagem e semelhança.
Que nós todos possamos, Senhor, viver assim, construindo essa fraternidade, buscando recordar-se das nossas origens mais profundas. Somos teus filhos. Ajuda-nos a viver fraternalmente, ajuda-nos a vencer o mal com o bem e, acima de tudo, a curar nossas feridas por todo o mal que, quem sabe, um dia tenhamos recebido. Orando pelos nossos inimigos, ajuda-nos a nos tornar pessoas melhores. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perdoa e vos será perdoado. Dai aos outros e a vós será dado. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. Perdoa e vos será perdoado. Dai aos outros e a vós será dado. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Com a mesma medida com que a outros medirdes, medidos sereis. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.